falei dentro desse texto sobre olhe para nós, mas hoje eu quero falar sobre o que eu tenho, isso te dou. Atos capítulo 3, versículo 9, a palavra de Deus diz: Pedro e João subiu juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Amém. Ainda, irmãos, no último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo 3, versículo bem conhecido, e capítulo 3, versículo 11, o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, a palavra do Senhor nos diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Pai querido, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua igreja aqui presente. Te agradecemos pelo povo que veio para ter esse momento de comunhão, povo que veio para adorar e bendizer o teu nome. Também te agradecemos por aqueles que, quem sabe, de outras cidades, de outros países, estão ouvindo através da Rádio Web. Nós te agradecemos, ó Pai, porque sempre é uma palavra de tua parte aos nossos corações. E bom estarmos reunidos aqui em comunhão, para participarmos da comunhão contigo, comunhão com os outros, e sermos edificados pela tua palavra. Assim, ó Pai, nós estamos como Samuel dizendo: fala, porque o teu servo ouve. Em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado? Querida igreja, como eu disse aqui as passadas, eu falei sobre o versículo exatamente 4, aonde Pedro com João, fitando os olhos dele, diz: olha para nós. Mas hoje eu quero falar sobre o versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Isso te dou. Meus queridos irmãos, ao examinar e estudar a vida do apóstolo Pedro, nós notamos que a sua vida, a vida do apóstolo Pedro, foi pautada por erros e por acertos. A vida do apóstolo Pedro foi pautada por momentos altos e momentos baixos. A vida do apóstolo Pedro foi pautada por momentos de rir, por momentos de chorar, por momentos de avançar, por momentos de recuar, por momentos de estar disposto a qualquer coisa e por momentos de até negar a sua fé ou negar a sua vida com Deus. Em nossa caminhada, na nossa jornada de fé, também nós percebemos a fragilidade da vida humana. Na nossa caminhada, nós percebemos que também somos frágeis. Na nossa caminhada de fé, na nossa jornada com Deus, nós também percebemos que falhamos muitas vezes. Meus queridos, nós vemos também que a jornada de fé, muitas vezes, é pautada por momentos altos e momentos baixos. Momentos que a tua fé está no auge
e há momentos que parece hibernando, que você está, parece, sem força, está em um momento até de crise existencial, ou até de questionamento, e perguntas que você pergunta e parece que não encontra a resposta. A nossa vida e a vida de fé tem sido muitas vezes assim, de momentos altos e de momentos baixos. Mas assim como Jesus investiu em Pedro, assim como Jesus não desistiu de Pedro, Jesus também não desistiu de você, e Ele investe em você, e você está aqui nessa noite, porque o Senhor está investindo em você, porque Ele tem algo com você, porque Ele ama você. Meus queridos, Pedro, o Senhor foi trabalhando, foi lapidando o caráter desse seu discípulo, e foi trabalhando de forma que Pedro mais tarde se tornou um dos maiores apóstolos. Depois até que ele passar por momentos de crise, negar o Senhor, mas lá na frente ele estava disposto a morrer por Jesus, e de fato morreu. E nós vemos, irmãos, que Jesus foi trabalhando no caráter, moldando, lapidando, trabalhando no temperamento de Pedro, que era um temperamento um pouco descontrolado, mas o Senhor foi trabalhando naquela vida. E o mesmo Senhor é o que está aqui nessa noite. E a proposta do Senhor continua a mesma: não desistir de você. Não importa o que você é, não importa o que você fez, não importa o que você pensa, não importa se você está passando por um momento de crise da tua fé, se você está no pico ou você está, quem sabe, lá embaixo, você está num momento de crise. Não importa a situação, importa que o Senhor resolveu trabalhar com você. Você é importante para Deus. Você é importante para o reino do Senhor, e o Senhor quer trabalhar na sua vida, para usar você para a realização da sua obra aqui na terra, e muito mais do que isso, Deus não desiste de você, porque Ele quer que você possa morar com Ele na glória. Aleluia. Irmãos, o mundo está clamando por nós. A Bíblia relata que um paralítico, que era paralítico desde nascença, ele sempre era colocado à porta chamada Formosa, e ali estava aquele homem por muitos anos, sempre era colocado ali na porta, porque era um local de bastante trânsito, onde as pessoas adentravam ao templo, e aquele paralítico foi colocado ali naquela porta para receber alguma ajuda, para receber algumas esmolas, para receber alguns trocados, para ter o pão de cada dia. Agora, a bem da verdade que esse homem à porta do templo chamado Formosa é um retrato cruel e verdadeiro do mundo que está em nossa volta. É um retrato verdadeiro da humanidade, do homem sem Deus, do homem sem Cristo, do homem que está perto da porta, que está perto do templo, que está perto daqueles que adoram o Senhor, mas ainda não foram tocados por Deus. Ali estava um homem que até ouvia palavras de Deus, quem sabe o som da sinagoga até chegava até ele, mas não passava disso. E aquele homem estava ali atrofiado, sem forças para caminhar. Ele era colocado ali porque ele não podia andar, e ele estava ali clamando por ajuda. Mas ele clamava por ajuda, alguém, quem sabe, dava alguns trocados, mas a verdadeira ajuda que ele precisava para a sua alma, para o seu coração e até para o seu corpo, de fato os homens não podiam socorrer aquele cidadão. E ano após ano ele continuava atrofiado. Irmãos, a pior atrofia
atrofia da humanidade não é a atrofia das pernas, não é a atrofia física. Por mais complicado que seja, mas a pior coisa na vida do ser humano é a atrofia espiritual, onde as pessoas estão atrofiadas na sua mente, no seu coração empedernido, estão atrofiados com suas pernas, que não pode ir à casa do Senhor, não conhece o que é se locomover para ir a um lugar para ouvir uma palavra que vai realmente socorrer a sua alma e trazer alento ao seu coração. O mundo aí fora está atrofiado, a sua mente não consegue entender, não consegue compreender os planos de Deus, não consegue compreender as coisas de Deus. Até muitos têm a Bíblia em casa, até muitos leem a Bíblia, mas a Bíblia para eles é como um livro de difícil compreensão e eles não entendem, leem, mas não compreendem o significado da Bíblia. Ouvem falar a respeito de Jesus, mas não compreendem o sacrifício de Cristo para resgatar a humanidade. E a humanidade está atrofiada na sua maneira de pensar, na sua maneira de ouvir, na sua maneira de ver as coisas. Mas eu quero dizer que assim como aquele homem foi curado lá na porta chamada Formosa, Jesus também está usando seus filhos, e você é o instrumento de Deus que Deus quer usar para realmente falar a palavra com autoridade, com graça para as pessoas, para que elas possam ser curadas dessa atrofia espiritual, dessa atrofia da mente, da visão, do ouvir, que não consegue ouvir a palavra do Senhor. Um dia, esse homem clamou para a pessoa certa. Aquele homem clamou por muitas pessoas e nada acontecia. Mas um dia, dois homens, cheios de graça, cheios de poder, cheios da autoridade do céu, eles subiam ao templo para orar. E quando eles subiam ao templo para orar, aquele homem, ele clamou por aquele cidadão, clamou por aqueles dois homens, pedindo alguma coisa. Ele esperava, quem sabe, alguns trocados, mas ele recebeu muito mais do que um trocado. Ele recebeu a cura para a sua atrofia. Irmãos, eu vejo que esse homem, depois de clamar para muitas pessoas, chegou um dia que ele clamou para pessoas certas. Esse homem continua sendo um retrato da humanidade. O mundo em que vivemos está atrofiado, e eles também estão clamando. O mundo aí fora clama, só que eles clamam sempre para as pessoas erradas. Eles clamam para pessoas erradas e para as coisas erradas. E no anseio de receber algo, no anseio de ver seus problemas solucionados, no anseio de ver solução para a sua família, para a sua casa, para a sua vida espiritual, para a sua vida material, no anseio de receber uma bênção, uma graça, um milagre, eles clamam, e muitas vezes, e a maior parte das vezes, clamam para as pessoas erradas, para as coisas erradas, de formas erradas, e continuam atrofiados e vão continuar, porque no anseio clamam por qualquer coisa, no anseio de receber uma bênção, no anseio de receber uma solução para a sua família, para a sua casa, para a sua vida material. As pessoas vão para a macumba, vão para a feitiçaria, vão para as seitas orientais, vão para até alguns grupos que se dizem evangélicos, mas de conteúdo duvidoso, porque se pautarmos na palavra de Deus, quem sabe não vai coadunar com aquilo que
que está na Bíblia e com aquilo que eles estão pregando. E nós vivemos num mundo, irmãos, onde as pessoas estão indo atrás de qualquer coisa para aliviar os seus sofrimentos. Para aliviar seus sofrimentos, eles vão atrás de qualquer coisa. E nesse atrás de qualquer coisa, eles estão muitas vezes sendo contaminados por águas loucas, por cisternas não de águas limpas, não por fonte de água limpa, mas por cisternas de água parada, água estragada, e que está contaminando a mente, contaminando sua vida, continua atrofiado, continua sem entender nada, continua sem compreender nada. Algumas pessoas até recebem alguma, pela fé natural, recebem, quem sabe, alguma graça, mas continuam perdidas, sem Deus, sem Jesus, sem conhecer a verdade do Evangelho, sem experimentar uma vida transformada, uma vida nova que Jesus veio dar. A bem da verdade, os resultados são funestos. E uma geração de pessoa, nós estamos vendo uma geração que está crendo em qualquer coisa, e outros que para eles tudo é relativo. Mas não é assim, irmãos. A palavra de Deus, as coisas de Deus não são relativas, são absolutas. A palavra de Deus é absoluta. O que é, o que não é, não é. Nós vivemos uma época em que as pessoas querem relativizar tudo é relativo. É relativo, não é relativo. O que está na Bíblia é claro, é objetivo, é Deus falando conosco. O que não está na Bíblia não está, é assunto encerrado. A igreja hoje, irmãos, tem que ter o que apresentar a esse mundo. Sem Deus, sem salvação, sem futuro promissor. E será que a igreja está tendo que apresentar? A igreja hoje, a igreja de Cristo, a igreja de Jesus, a igreja que pauta sua palavra pelas doutrinas basilares, pelas doutrinas da palavra de Deus, a igreja que está fundamentada em Jesus, e não numa denominação, não em um homem, não em uma pessoa, mas em Jesus, na palavra, na Bíblia Sagrada. A igreja que está pautada na Bíblia, ela tem que ter o que apresentar ao mundo, ela tem que ter conteúdo, ela tem que ter mensagem salvífica, ela tem que ter mensagem que é pautada no sacrifício de Jesus Cristo. Ela tem que ser pautada, a sua palavra, sobre o arrependimento que precisa ter na vida do ser humano. Meus queridos, será que a igreja tem que apresentar? Será que você tem que apresentar ao mundo que está clamando por paz, clamando por salvação? Esse mundo aí fora que está atrofiado, esse mundo aí fora que está paralisado, esse mundo aí fora que está inerte, sem compreender as coisas de Deus. Será que você, como igreja, tem que apresentar esse mundo? Será que você está apresentando uma mensagem de conteúdo fundamentada e baseada na Bíblia Sagrada? Irmãos, Pedro olhou para aquele paralítico e ele disse: o que eu tenho, isso te dou. O que eu tenho, isso te dou. Meus queridos irmãos, por quê? Porque Pedro tinha algo para dar para aquele cidadão. A razão é uma só, irmãos. A razão está exatamente em Atos capítulo 4 e versículo 13. 4 e 13 diz o seguinte: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado que eram homens sem letras e envoltos, se maravilharam. E aqui está o porquê: e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Irmãos, Pedro tinha o que dar para aquele homem, porque a Bíblia diz que todos eles tinham conhecimento que aqueles homens, e Pedro tinha estado com Jesus. Você só poderá dar
anda com Jesus, se você vive com Jesus, se você pensa em Jesus, se você fala com Jesus, se você ama Jesus, se você tem Jesus na sua vida, então você terá o que transmitir e o que dar para o mundo aí fora. A vida de intimidade que Jesus, que Pedro levou com Jesus, a vida de intimidade que Pedro tinha com Jesus, irmãos, nós vemos que isso deu lastro, deu ousadia, deu autoridade para ele dizer: eu tenho alguma coisa para te dar. Eu não tenho prata, eu só não tenho dinheiro, mas eu tenho algo, porque eu recebi na minha intimidade com Jesus. Irmãos, a vida de intimidade que Pedro tinha com Jesus levou ele a adquirir uma vida profunda, levou ele a adquirir qualidade espiritual. É isso que a igreja precisa ter nesse tempo dos irmãos. A igreja precisa ter qualidade espiritual. Nós não podemos viver só de oba-oba, nem podemos ver isso. Não podemos viver só de emoções, que tem que ter emoção, mas nós temos que viver vida com Deus. Nós temos que ter vida com o Senhor. Nós temos que ter qualidade espiritual, irmãos. E crente que tem qualidade espiritual, vem o que vier. Pode ventos contrários soprar, pode ter tempestade de turbulência vir, mas nada vai conseguir abalar um crente que tem intimidade com Deus, um crente que anda com Jesus. A Bíblia diz que eles não tinham letras, não tinham conhecimento, mas todo mundo sabia que eles andavam com Jesus. O povo sabia. São homens sem letras, são homens até sem capacidade, mas o que eles têm? Eles têm intimidade com Jesus. A diferença que o mundo vai ver de um crente para qualquer crente é se ele anda com Jesus. Essa a qualidade que você vai ter. E essa qualidade você precisa procurar. Intimidade com Jesus. A intimidade com Jesus vai levar você a ter qualidade. Qualidade espiritual. Irmãos, é o que precisamos na igreja hoje, de qualidade espiritual. Dizer que é crente hoje é muito fácil. Quem sabe até se tornou um status dizer que é crente, dizer que é evangélico. Mas nós temos que ter qualidade. O mundo quer ver qualidade, porque a Bíblia diz, irmãos, que até o diabo é crente em algumas coisas. Ele crê porque ele crê em Deus, ele sabe que Deus existe e até crê na Bíblia diz. Mas, irmãos, nós temos que ter qualidade espiritual. O mundo precisa ver em nós qualidade espiritual, homens e mulheres que sejamos compungidos, cheios do Espírito Santo, que venhamos ter a graça de Deus derramada na nossa vida, para ter uma palavra ungida, uma palavra de Deus, para transmitir para esse mundo que está carente. Aleluia. Irmãos, o que Pedro tinha para dar para esse homem? Primeiro, eu notei algumas coisas que ele tinha. Ele tinha vida com Deus. Vida com Deus. E por isso, todo mundo sabia que ele andava com Jesus. Quem anda com Jesus tem vida com Deus. Irmãos, nós precisamos ter vida com Deus. Como está a tua vida com Deus? Como está a tua caminhada com Deus? Deus caminha com você, você caminha com Deus. Irmãos, vida com Deus fala em vida que tem ao Senhor, que conversa com o Senhor, que tem a Deus como seu tesouro, tem a Deus como seu soberano. É vida que tem ao Senhor, é vida que realmente tem a Deus como seu bem maior e sua riqueza maior. Pedro também tinha uma vida de unção. Ele tem a unção de Deus na sua vida. A unção se recebe através da oração, através da comunhão com Deus, porque a unção é derramada. A Bíblia diz que o Senhor derrama sobre nós a sua graça, a sua unção.
Irmãos, é um princípio do Espírito Santo, é o óleo. E o Senhor quer derramar esse óleo sobre a nossa vida. A Bíblia mesmo diz que nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Você precisa receber a unção. Essa unção é a graça, uma graça dada pelo Senhor na tua vida, para que você possa, com entusiasmo, com motivação, com convicção, falar das boas novas do Evangelho, que você possa ter essa unção de Deus na tua vida. Nós vemos que Pedro também tinha autoridade espiritual para dizer para alguém: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, o que eu tenho eu vou te dar. Levanta e anda. Precisa ter autoridade espiritual. Irmãos, a autoridade espiritual só se adquire quem tem intimidade com Deus. A autoridade espiritual se adquire através da oração, através da meditação na palavra, através de participar dos cultos, através de viver o verdadeiro Evangelho. Então você vai ter autoridade espiritual para falar a palavra. Quando você falar a palavra de Deus, as pessoas vão crer, as pessoas vão temer, as pessoas vão ver, mas aquela pessoa fala de maneira diferente, ele tem algo, é Deus na vida, e as pessoas vão ter crédito à tua pregação, porque há uma autoridade espiritual na tua vida. Quantas pessoas que até mesmo sem muito estudo, mas muitas vezes chegam diante de estudiosos, de médicos, de outras pessoas, e começam a falar de Jesus, e as pessoas até pensam: onde que ele aprendeu isso? Qual faculdade que ele aprendeu isso? Que autoridade é essa? Autoridade dada por Deus. Dada por Deus. E essa autoridade que eu estou falando aqui não se adquire, irmãos, nas salas de aula, não se adquire no estudo teológico, que é muito bom e necessário na vida do crente, não se adquire na escola dominical, que é uma bênção, que é aulas de ensinamento e orientação teológica. Se adquire aos pés do Senhor, aleluia, se adquire na presença do Senhor. Outra coisa que Pedro tinha, irmãos, ele tinha uma fé dada pelo poder do Espírito Santo. Ele tinha uma fé que foi dada ao Santo, há muito mais do que isso. Ele tinha um dom da fé, ele tinha a fé, que é um poder dado pelo Espírito Santo, dado por Jesus, a vida do crente que clama, que pede, que tem intimidade com Deus. Ele tinha fé para dizer: levanta e anda. Pedro também tinha, irmãos, ele disse: o que eu tenho, isso eu te dou. Ele tinha uma vida de oração. A bem da verdade é que eles estavam subindo ao templo para orar. Eles tinham vida com Deus, vida de intimidade. Eles oravam, eles tinham vida de oração. Irmãos, a oração é a ginástica da alma. A oração é a respiração da nossa vida espiritual. Quando nós não oramos, vamos viver uma vida sufocada, vamos viver uma vida atrofiada. A oração faz parte de quem realmente anda com Deus, quem conhece Deus. E quanto mais ora, mais vontade tem de orar. Quanto mais ora, mais palavra tem de orar. Quanto menos ora, menos vontade tem de orar. Quanto mais ora, mais perto de Deus você vai estar. Aleluia. E quanto mais ora, mais você vai conhecer a Deus. Aleluia. E quando você vai orando, há momentos que parece que o céu é de bronze, mas há momentos que você não sabe se você foi para o céu ou se o céu desceu até você. Aleluia. Porque quando se ora, a glória do Senhor é manifestada sobre a vida da igreja. Tenha vida de oração, irmãos. Ore um pouquinho mais, e você vai perceber uma grande diferença na tua vida espiritual. Ore um pouquinho mais, e esse pouquinho já vai fazer uma grande diferença. Pedro, ele tinha uma vida de oração, por isso ele disse: o que eu tenho, isso eu te dou. Ele tinha vida de oração. Pedro também tinha, irmãos, coragem. Não a coragem humana, ele tinha uma coragem dada por
Deus, ele tinha coragem. Porque para dizer que um homem paralítico levanta e anda, tem que ter coragem. Não só fé, tem que ter coragem. Porque muitas pessoas até têm fé. Eu tenho fé. Mas na hora de colocar a coragem em ação, e se eu dizer levanta e eu não levantar? Tem que ter fé e tem que ter coragem. Mas essa coragem dada por Deus. E Deus é o Deus que dá coragem para você falar do Evangelho. Deus dá coragem para você pregar para ricos, pobres, para sábios, doutos e indoutos. Deus dá coragem para você falar de Jesus em qualquer lugar, com prudência, com sabedoria. Mas Deus dá coragem para você levar essas boas novas aos quatro cantos da cidade. E assim, irmãos, receba a coragem de Deus na tua vida para anunciar as boas novas, para transmitir aquilo que Deus tem te dado para o mundo e fora. O mundo precisa ser abalado, a nossa cidade precisa ser abalada, vai ser abalada por homens que têm coragem de levantar o mais alto possível a bandeira ensangrentada do Calvário e dizer: o caminho é esse, a verdade é essa, não existe outro caminho, não existe outra verdade fora de Jesus. O mundo aí fora prega outra coisa, prega que tudo é relativo, e que todas as religiões são boas, e que todas são coisas boas. Isso é o que o mundo fala, negativo. Só existe um que pode levar ao céu: Jesus Cristo. Não existe nem o oduísmo, nem islamismo, nem budismo, nem hinduísmo, e nada que não seja cristianismo. Jesus Cristo, aleluia. É Jesus que salva, é Jesus que cura. Foi Jesus que morreu na cruz para reconciliar, para resgatar, para se tornou ali o nosso substituto. E ele cumpriu tudo que a lei exigia, consumou todas as coisas e reconciliou você com Deus. Aleluia. Agora você precisa ter coragem para falar de Jesus, coragem para transmitir o que Deus tem te dado. Tem crente que ainda tem vergonha de dizer que é crente. Será que os teus vizinhos, onde você mora, eles sabem que você é crente? Será que o povo sabe que você pertence a Jesus? A Bíblia diz: e todos tinham conhecimento que esses homens tinham estado com Jesus. Será que os teus vizinhos sabem que você anda com Jesus? Que você tem comunhão com Jesus? Que você é diferente porque tem Jesus na vida? Não que você é um quadrado, não que você não se mistura. Você até tem que ter amizade com eles e até pode realmente ter algum tipo de comunhão com eles. Agora, aquilo que é errado você não vai coadunar e nem fazer, mas você tem que ter amizade para mostrar que você sabe até onde ir. Mas é você que vai influenciá-los para Cristo e não eles influenciar você para o mundo. Porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Agora, muitos crentes nesse movimento se deixam levar pelas heresias ou pelo mundanismo. Não, meu querido, você tem Jesus na vida, você tem que ser diferente, sim, e você tem que ter coragem para dizer: eu sou diferente. Você tem coragem para dizer: não, eu não tomo isso, eu não pratico isso. Você tem que ter coragem hoje. Os nossos jovens têm que ter coragem lá no colégio para dizer: não, eu não pratico sexo é só dentro do casamento. Tem que ter coragem, tem que ter autoridade, tem que ter coragem. E muitas vezes parece que alguns não vão ter essa coragem. Não, eu não vou beber, porque isso vai trazer prejuízo ao meu corpo. Eu não vou cheirar algumas drogas, não vou fumar maconha, não vou me envolver com crack, porque isso vai estragar a minha vida. Tem que ter coragem para ser diferente. E muitas vezes nós vemos alguns que não têm coragem. Mas
não importa o que a turma diz, importa que você tem que ter coragem para dizer para a turma que você é de Jesus, que você pertence a Jesus, e que você ama Jesus, e que essa vida que eles levam não leva a nada, leva a depressão, leva a tristeza, leva a destruição dos lares, leva a destruição da moral, leva ao beco sem saída, mas Jesus é a saída. Tem que ter coragem, sim, e Pedro tinha coragem. Outra coisa que Pedro tinha, ele tinha sensibilidade para perceber a necessidade das pessoas. Ele tinha sensibilidade para perceber que aquele homem já havia muitos anos que estava ali pedindo, clamando por alguma coisa. Isso era uma rotina na vida daquele homem, sempre a mesma coisa. Mas chegou um dia que dois homens cheios da graça de Deus mudaram a rotina daquele homem. Quando ele pensava que apenas ia ganhar alguma coisinha porque os homens pararam e iria ficar feliz de receber alguns trocados, ele não recebeu trocado, ele recebeu o milagre de Deus na sua vida, aleluia, e foi curado da sua atrofia, porque Pedro teve a sensibilidade para a sensibilidade para ouvir. Nós, como cristãos, como crentes, temos que ter a sensibilidade para ouvir o clamor do mundo. Nós temos que ter a sensibilidade para perceber a situação caótica que, quem sabe, está vivendo os teus vizinhos, teus amigos, teus conhecidos, a tua rua, a tua cidade. Temos que ter sensibilidade para perceber a atrofia em que se encontra, quem sabe, um colega de serviço e que ele precisa ouvir uma palavra de Deus. Quem sabe eles estão no beco sem saída, estão à beira do divórcio, estão à beira de destruição em todos os sentidos. Você tem que ter a sensibilidade para ter a palavra certa, a palavra de Deus, a palavra ungida, a palavra dos céus para falar com aquela pessoa. E Pedro tinha isso. Pedro também tinha, irmãos, uma vida de amor, uma vida de compaixão, que era necessidade dos outros. Ele teve compaixão daquele homem, e a compaixão daquele homem, esse homem, ele precisa muito mais do que ouro e prata, e eu nem tenho isso. Ele precisa muito mais do que um trocado, ele precisa de uma solução definitiva, e solução definitiva é só em Jesus, irmãos, só em Jesus. E você tem Jesus, e você tem a solução para esse mundo. Esse mundo pode ser convertido, transformado, abençoado, se você tiver atitude de um abençoador, atitude de uma pessoa que realmente venha se levantar como um instrumento de Deus para abençoar as vidas. Pedro tinha uma vida de fidelidade ao Senhor. Embora ele teve seus altos e baixos, e passou um momento que até negou-se ao Senhor, mas depois, arrependido, ele chorou, se arrependeu e foi renovado na sua vida espiritual. E dali em diante Pedro foi fiel até a morte. Morreu de uma maneira terrível. A história diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque não achava digno de ser crucificado como foi o seu mestre Jesus. Mas de cabeça para baixo foi crucificado, mas não negou a Jesus. Teve fidelidade, foi fiel até o fim. Irmãos, a palavra de Deus também veio para a igreja hoje. E a palavra de Deus veio para a igreja dizendo: guarda o que tens. Pedro disse: o que eu tenho, isso eu te dou. E lá, quando Deus mandou através do apóstolo João mensagem para algumas igrejas, a igreja de Filadélfia recebeu uma mensagem dizendo: guarda o que tens. Porque aquela igreja tinha algumas coisas e ela precisava guardar isso. Irmãos, Pedro disse: o que eu tenho, isso eu te dou. E agora Deus guarda o que tens. Irmãos, a igreja precisa ter algo para dar. Pedro tinha algo para dar. A igreja também tem que guardar aquilo que tem recebido do Senhor, para que ela possa
transmitir para as pessoas. Pedro tinha muita coisa para guardar e para dar. E você? Tem guardado as bênçãos de Deus na tua vida para você transmitir para os outros? A igreja de Filadélfia foi um exemplo, irmãos. E nós temos o que a igreja de Filadélfia tinha, que nós temos que ter. Primeiro, a igreja de Filadélfia tinha fé. Estava vivendo numa região complicada. A Bíblia diz que ali onde eles estavam vivendo, morando na cidade de Filadélfia, havia até mesmo a sinagoga de Satanás. Mas no meio de uma situação espiritual caótica, tinha uma igreja que tinha qualidade, tinha uma igreja que tinha vida com Deus, tinha uma igreja que não negava a sua fé, tinha uma igreja que guardava a sua fé. Irmãos, você precisa guardar o que tem. Pedro disse: o que eu tenho? Ele tinha fé. E a Bíblia disse para a igreja Jesus disse para a igreja de Filadélfia: guarda o que tens. E aquela igreja tinha fé. Ainda que a Bíblia diz, tendo pouca fé, mas tinha fé. Ainda que a fé era pouca, mas eles tinham fé. Quem sabe a tua fé está pouca, mas guarda isso, porque Deus vai multiplicar isso. Aleluia. Guarda a fé que você recebeu do Senhor. Aquela igreja tinha uma vida de oração. Aquela igreja tinha, irmãos, uma vida de amor. Eles tinham um amor tremendo. Eles amavam a todas as pessoas. Aquela igreja tinha uma vida de comunhão íntima com Deus. E a igreja do século que vivemos, século XXI, tem que ser a igreja que tem que ter intimidade íntima com Deus. Irmãos, não vamos conseguir sobreviver se nós não tivermos vida com Deus, intimidade com Deus. O mundo está realmente tentando fazer de tudo para nos calar, mas não vai conseguir, porque nós temos intimidade com Deus, comunhão com Deus, nós temos vida de conhecimento da palavra de Deus. Aquela igreja, irmãos, tinha conhecimento da palavra de Deus. Eles conheciam Deus, embora viviam numa cidade que era uma sinagoga de Satanás, perturbando e oprimindo a igreja. Mas aquela igreja sabia em quem tinha crido. Aquela igreja conhecia Deus. A igreja hoje é oprimida de todas as maneiras, mas a igreja tem conhecimento da palavra de Deus. E o conhecimento da palavra de Deus vai trazer bênção, vai trazer fundamento, vai trazer alicerce, vai trazer raiz, vai trazer bênção, vai trazer graça para a tua vida. Irmãos, precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Conheça Deus e tenha como objetivo sempre prosseguir, conhecendo um pouco mais ao Senhor. Aquela igreja tinha uma vida cheia do Espírito Santo. Irmãos, a igreja de Filadélfia, eles davam liberdade para o Espírito Santo. E Jesus disse: guarda o que tens. Ela tinha uma vida cheia do Espírito Santo, ela tinha fruto. Irmãos, era uma vida íntegra, uma vida leal ao Senhor. Eles tinham lealdade para o Senhor. A Bíblia diz: eu sei que não negaste a tua fé. Irmãos, eles não negaram. Por mais que eles eram oprimidos, mas eles tinham convicção de Jesus na vida. Aquela igreja tinha certeza da sua salvação. E Jesus guarda o que tens. A igreja hoje tem que ter, irmãos, como nunca, a certeza da sua salvação. Porque a qualquer momento estamos esperando a volta de Jesus Cristo. A qualquer momento a trombeta vai tocar e nós vamos encontrar com Jesus nos ares. Vivemos uma época em que há pessoas que não acreditam mais na volta de Cristo. Há pessoas que duvidam, que questionam. Há pessoas que dizem: olha, desde tempos ricos eu ouço falar que Jesus vai vir. Irmãos, Jesus não marcou data para ele vir. Ele disse que virá. Ele só deu algumas dicas.
Quando você ouvir falar dessas coisas, dessas, então olhai para cima, porque a redenção está próxima. Irmãos, você tem que ter convicção da tua salvação. Guarde a tua salvação, guarde o que tens, porque você só poderá transmitir salvação de Jesus para os outros se você for salvo. Se você tiver Jesus na vida, se você tiver convicção da tua salvação, como que você vai falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, se você não sente isso na tua vida? Se você não tem convicção da tua salvação? Irmãos, há pessoas que falam da salvação em Jesus tão sem entusiasmo, sem motivação, sem entusiasmo, que as pessoas dizem: mas essa pessoa é salva. Essa pessoa tem convicção assim, que ele fala como se tivesse perdido. Irmãos, nós temos que falar da salvação que recebemos em Cristo com entusiasmo, com convicção, com certeza. Embora as pessoas lá fora achem que isso é até mesmo soberba da nossa parte, eles acham que isso é realmente algo próprio nosso, eles acham que isso é algo estranho, eles têm algo estranho onde se vê essa pessoa dizer que é salva. Mas a Bíblia diz que o nosso espírito testifica com Deus que nós somos dele, que pertencemos a ele e vamos viver com ele para todo sempre, porque nós recebemos Jesus na nossa vida. Nós não falamos por soberba, nós não falamos por vanglória, nós não falamos porque achamos que estamos o bom de todos, ou melhor de todos, ou que a verdade está conosco. Não, a verdade não está conosco, a verdade está com Jesus, e como nós estamos com Jesus, nós somos a verdade. Aleluia! Nós não somos a verdade é Jesus, mas nós estamos ligados com a verdade. Nós estamos ligados com a oliveira verdadeira. Nós éramos jamuzeiro bravo, mas fomos enxertados nele, e nele nós temos convicção, e nele nós temos a salvação, e nele nós temos prazer e certeza de dizer para qualquer um que não só nós somos salvos, mas ele também pode ter essa convicção, porque Jesus veio para salvar a todos. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, e todo aquele que nele crê, esse crer é servir, é ser dele, é pertencer a ele. Quem crê, quem servir a ele, quem pertencer a ele, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Temos sim garantia de vida eterna dada por Jesus para a nossa vida. Irmãos, Pedro e a igreja de Filadélfia, eles tinham ânimo, coragem para fazer a vontade de Deus. Tenha ânimo, irmãos. Tenha coragem. Você precisa ter vida animada. Ah, pastor, mas eu estou passando por essa prova, luta, sim, irmão. Tem luta, tem prova, tem turbulências, tem sim, irmão. A igreja não está isenta de passar pelos momentos de turbulência. Tem luta, tem turbulência, tem momentos complicados, mas em todos esses momentos tem Jesus que diz: eu sou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você tem problemas, mas você tem sempre a solução contigo, que é Jesus. Aleluia! E Jesus não vai te abandonar, não vai te abandonar. Aquela igreja, irmãos, tinha vigilância, e Jesus sabe que tem. Eles vigiavam para não pecar, vigiavam para fazer as coisas certas, vigiavam para ter uma conduta de um cristão íntegro, fiel. Eles tinham vigilância para dar testemunho que pertencia a Jesus. É isso que a igreja precisa hoje. A igreja precisa vigiar para que seus passos não sejam passos trópicos, passos vacilantes, passos cambaleantes, passos aonde são passos duvidosos. A igreja precisa andar com passos firmes, e as pessoas precisam saber que você é de Jesus.
Vigie, irmãos, para não pecar. Vigie para não errar. Porque se você pecar, se você errar, algumas pessoas poderão se escandalizar. E algumas pessoas, quem sabe, não vão vir mais à igreja. Mas ser crente para ser como esse? Mas ser crente para fazer aquilo? Pode crente fazer isso? É o que o povo fala. Não pode ver, irmãos. Quando qualquer um erra nesse Brasil afora, eles apenas citam, fulano de tal errou. Mas se é crente, eles dizem, fulano de tal evangélico. E até, se possível, cita o nome da igreja. Mas os demais que pertencem à igreja tradicional, eles não dizem, era católico, era isso. Não, só disse era crente. Então, irmãos, mas tem sentido isso, porque o crente tem que ser diferente. Enquanto o crente pega, ele mancha, ele macula, ele está negando a Jesus, ele está crucificando a Jesus. Então, irmãos, por isso que você tem que vigiar. Guarde a vigilância. A bem da verdade que a vigilância vem antes da oração. Vigiar e orar. Nós temos que vigiar. Não adianta só você orar e não vigiar. Você tem que vigiar e você tem que orar. Aleluia. Irmãos, você tem o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica e nos limpa de todo o pecado. Guarde o sangue de Jesus na tua vida. Deixa a tua vida estar coberta, protegida por esse sangue. E se você pecar, você tem um advogado. Corra para esse advogado, corra para o sangue de Jesus, envolva a tua vida com Cristo, irmãos. Pedro e a igreja de Filadélfia tinha uma vida envolvida com as coisas de Deus, e por isso eles tinham que dar para as pessoas. E Pedro disse: que eu tenho, isso eu te dou. O que você tem? O mundo está pedindo por algo, o mundo clama por algo, e ele está clamando a você. Ele pede a você alguma coisa. E o que você tem de Deus para dar para o mundo de fora? O mundo está atrofiado e você passa pelas pessoas, mas você precisa parar, ter a sensibilidade de parar e dizer: eu tenho a solução do meu problema, Jesus. Eu tenho a solução. Diga uma palavra para aquele casal, diga uma palavra para aquele viciado, diga uma palavra para aquela prostituta, diga uma palavra de Deus. Não é condenando, porque condenados eles já estão. Diga uma palavra de salvação, diga uma palavra que vai atingir suas vidas, que vai trazer paz no coração e vai fazer eles pensar, ouvir a igreja para se tornar um verdadeiro cristão. Coloque-se em pé nesse momento. Aleluia, glória a Jesus. Meus queridos irmãos, como está a tua vida? Como está a tua vida com Deus? Você tem o que transmitir para esse mundo? Pedro diz: o que eu tenho, eu te dou, o que eu tenho, eu te dou. O que você tem? O que você tem? Faça uma análise na tua vida. Olhe para dentro de você agora. O que você tem para transmitir para o teu vizinho, para o teu colega de serviço, para aqueles que moram na tua rua? O que você tem? Você precisa transmitir. Você não pode ser crente egoísta. O que você recebeu do Senhor não pode ficar somente para você. Você recebeu para transmitir. O que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Que você possa dizer como Pedro: o que eu tenho eu vou te dar, o que eu tenho eu vou te dar. Eu tenho Jesus, eu tenho amor, eu tenho fé, eu tenho Jesus, eu tenho Cristo, eu tenho uma vida com Deus. Isso eu te dou, eu te dou, eu te dou. O mundo está esperando que você dê alguma coisa. Dê a esse mundo. Esse mundo precisa de alguma coisa dos céus. Aleluia. E você tem, porque você recebeu do Senhor. Você recebeu algo do Senhor. Você recebeu. Transmite. Aleluia. Pedro dizia com convicção: que eu tenho, isso eu te dou.
de Jesus, irmãos, dê aquilo que você recebeu do Senhor. E se você pensa ou acha, olha na tua vida, e você vê que não há quase nada, busque na fonte, porque a fonte é uma fonte inesgotável. Jesus é fonte inesgotável, e Ele tem muita coisa para dar para você. A bênção, a milagre, a maravilha, Ele quer encher você do seu poder, da sua graça, da sua unção. Receba em nome de Jesus. Amém.